Hoje, então, no programa Independente, nós estamos conversando sobre o poder da influência. E o Evandro, que é psicólogo, que está fazendo com que a plateia aqui aplauda ele de tão bonita a filosofia dele. E o Bira, vocalista, e tem uma história linda para contar para a gente, né, Bira? Conta sobre você, com que idade você começou a fazer uso de drogas, como que foi, em que momento você decidiu, não vou mais usar? Começou assim, resumindo, né, que é uma história longa, mas com 8 anos de idade, o meu pai, eu tinha mais ou menos 8 anos de idade, meu pai e minha mãe se separaram e meu pai e minha mãe eram dono de casa, porque ela tinha 4 filhos, 22 anos de idade, já estava grávida do 4º filho, né. E meu pai arrumou outra mulher, foi embora e a gente ficou lá na, como eu falo, né, na sarjeta. E foi ali que eu virei pai dos meus irmãos, né, eu comecei a trabalhar, catava papelão na rua para vender, cuidava de carro para a gente ter o que comer à noite, né? Sempre a gente só comia à noite. E eu lembro que aquela revolta, né, da ausência do pai, todos os meus amigos assim da rua ia estudar, ia para a escola e eu não podia ir, que eu tinha que trabalhar para a gente se sustentar, né, ajudar minha mãe. E com 11, 12 anos de idade eu comecei a fumar cigarro. Aí conheci outros amigos que já começaram a me levar para aquela vida comecei a experimentar maconha, a cheirar cola. E quando eu comecei a usar cocaína e crack, foi aí que a casa caiu, né? Porque aí é como ele falou, né? Você se torna um babaca, porque você começa a ter depressão, você começa a ter raiva, você sai de você, né? São drogas que tiram toda a sua consciência, você não sabe o que você está fazendo realmente, né? E é como eu falo, existem 2 formas de você conhecer a Deus, ou pelo amor ou pela dor. E a forma que eu conheci Deus foi uma forma muito bonita, ao mesmo tempo muito triste, que um amigo meu, todos os dias quando minha mãe ela saía para trabalhar, eu ficava tomando conta dos meus irmãos em casa, e alguns amigos meus, desde manhã, lá na minha casa, a gente se trancava no quarto e ficava cheirando cocaína, todos os dias. E um dia a gente usou bastante, aquele dia a gente usou bastante cocaína, e esse meu amigo começou a passar mal, a gente ficou desde cedo, a tarde inteira, até a noitinha, usando cocaína dentro do quarto, e ele começou a passar mal, aí eu falei, vamos pro centro lá da cidade, né, porque aí a gente começa a beber alguma coisa e corta um pouco o efeito. E nisso a gente foi pra rua, aí fomos pegar o ônibus, aí quando eu dei sinal pro ônibus, eu olhei pra trás, esse meu amigo ele levantou, ele começou a entrar em overdose. Ele tinha a mesma idade, aí ele caiu, ele bateu a cabeça, caiu debaixo do ônibus, aí eu puxei a perna dele assim, aí o motorista se assustou porque era uma rua deserta, aí eu puxei ele, aí o motorista saiu com o ônibus, aí quando eu olhei aquele menino entrando em overdose, é uma das cenas mais feias assim que você pode imaginar, sabe? E eu olhava ele com o olho virado, tremendo, e eu segurando a língua dele para ele não sufocar. E aí ele no meu colo, e eu novinho, né, 15 anos de idade, não sabia o que fazer. Foi aí que, em frente onde o ponto, tinha uma igreja, São Pedro, né? E tinha uma cruz, eu nem sabia quem era Deus, nada. Aí eu olhei para aquela cruz e falei, se você existe, salve esse meu amigo, né? Por favor, falei assim. E quando eu falei isso, ele apagou no meu colo. E nisso não passava ninguém na rua, de repente passou uma ambulância, passou um carro de outro amigo nosso, e socorreram ele e levaram ele para o hospital, e ele sobreviveu. E eu fiquei ali ajoelhado, chorando, né, com medo, porque era muito novinho, e assustado, né, porque quando eu pedi, Deus veio, e mesmo sem eu saber quem era ele já sabia quem era eu. E passou uma semana, eu fui para casa, e eu recebi um convite de fazer o encontro de jovens com Cristo naquela mesma paróquia. Aí foi ali que eu comecei a ir, foi ali que eu comecei a tocar violão nas missas, no grupo de oração, dentro do encontro. E é onde eu tô há 22 anos já, né? 22 anos em sobriedade, então? Sobriedade. Desde aquele momento eu nunca mais fumei maconha, nunca mais cheirei, nunca mais fiz nada. A minha vida é para Deus. Esse testemunho que eu tenho é dele, não é meu. E eu fico triste, assim, aí todo mundo fala, porque se não tivesse acontecido isso comigo, direto eu recebo ligações ou eu vejo amigos meus daquela época, a maioria morreram ou estão presos. Esses dias um deles, que era meu amigão, que todo dia a gente fumava junto, deu 2 tiros na cabeça, e esse é o fim.
Não existe. Se você não sair, este é o fim. Com certeza. Então, assim, eu agradeço. Aí qual que é resumindo? Eu achei que Deus tinha salvado aquele meu amigo, mas não. Eu vi que Deus tinha salvado a mim, né? E é isso. E, gente, e vocês que estão aí na plateia e ouviram a história do Bira? Vocês têm alguma pergunta para ele? Ou para o Evandro? Não, então, é que assim, a gente sabe, como a gente está falando de influência, né? A gente sabe que a Cracolândia é um lugar muito conhecido e ela pode passar muita influência. Eu queria saber se eles saberiam como me dizer o porquê ela ainda continua a existir. O quê? A Cracolândia. A Cracolândia? A Cracolândia é um problema social gravíssimo. Ali você vê pessoas de todos os níveis sociais, porque as pessoas falam, não, mas quem usa o crack são pessoas mais pobres. Não. Moradores de rua. Moradores não, de rua. Todos os níveis sociais, infelizmente, na Cracolândia tem isso. Tem situações lá de jovens, que né, eu já fui lá com o projeto nosso, jovens que são bem, né, financeiramente, mas estão lá por quê? Porque não tem o amor do pai, não tem o amor da mãe, né? O pai e a mãe só quer saber de trabalhar, ganhar dinheiro e abandona os filhos. E a maioria deles vão parar lá na Cracolândia. Existe uma coisa, como é que você chama? Vivian, bonito nome. Vivian, existe uma coisa que é assim, todos nós estamos em movimento, ou em direção à vida, ou em direção à morte. Em algum momento, não é porque a pessoa está trabalhando, está pagando conta, está vivendo, que ela está indo em direção à vida. Ela pode estar indo em direção à morte, a finitude da existência dela. Muitas pessoas buscam a droga, que é uma forma de suicídio, né? Aliás, toda droga é uma forma de morrer um pouco. Mas o crack é algo extremamente agressivo, porque o crack tem essa característica de ceifar a vida muito rapidamente. Então, muitas pessoas que estão ali, elas estão realmente indo em direção à finitude da vida. São pessoas que, por problemas familiares, por problemas pessoais, enfim, uma série de coisas, mas o que mais pega é essa questão que o ser humano tem de que quando ele não encontra algo em que amparar, em que ter esperança, ele se vê no desamparo, ele se vê desamparado. E essa é uma questão muito interessante. O Bira, ele citou que o encontro com Deus, o encontro com o dono da vida, fez com que ele modificasse a vida dele e até hoje ele dedica a vida. O trabalho dele é um trabalho cristão, é um trabalho para Deus. Todos nós precisamos ter um encontro, não só com o nosso Criador, mas com nós mesmos. Quando alguma coisa nesse elo, nessa linha, não está legal, forma o vazio. Muitas pessoas em países desenvolvidos apresentam problemas semelhantes, não necessariamente com o crack, mas com outras drogas. A Suíça, a Holanda... A moça ali, a menina, né? Menina, até falou no começo aqui que o remédio ele é uma droga. E realmente, e o que faz a pessoa tomar um remédio? Quando está em depressão, é que ela não está feliz com isso que você falou, não tem um objetivo, não tem um sentido, por exemplo, ela não toma consegue um calmante. É uma brecha, né? É uma brecha. E, gente, nós não temos muito tempo no programa ainda, mas uma pergunta para os dois, né? O que tem hoje de oferecido pelo Estado, pelo governo, pelas entidades para recuperar um dependente químico é suficiente? Infelizmente não. Não. O que seria suficiente? Eu acho que, assim, falando de políticas públicas, Sara, é complicado porque... Você chamou de Sara? Quase que você acertou, é Sandra. Sandra! Não, quase que você acertou. Faltou um N e um D, né? Quase. Não, é que você é tão boa que cura tudo, então ela sabe. Foi bem agora, político. Foi bem. Já vou me candidatar. No começo eu falei que ele parecia vocalista de banda, mas é político agora. Político, essa ele saiu bem. Desculpa, Sandra, perdão. E falando em políticas públicas, a gente, infelizmente, fica devendo muito, porque o Estado, óbvio, ele não pode nutrir tudo, né? Ele não pode fazer tudo. Nós temos instituições sérias, como Narcóticos Anônimos, Alcoólatras Anônimos, que são instituições que ajudam, entre as pastorais, que também são significativamente na vida das pessoas. Porém, a prevenção e a família são o maior órgão, digamos assim, que pode... Curador. Curador, né?
e restaurador, inclusive para que as pessoas não entrem nesse caminho. Preventivo. O Bira estava falando que ele está há 22 anos adicto, né? Adicto. Porque é uma doença. É um problema seríssimo, Sandro. Quando você usa, você nunca deixa. Por mais que você não use mais, você nunca deixa de ser. E para finalizar o que ele está falando, e como eu comecei aqui, a cura, o pai, a mãe que está em casa. Se você não quer que seu filho entre nessa, abraça ele todo dia, dá um beijo nele, olha no olho dele e fala assim, ó, tamo junto pro que der e vier. Se vier te oferecer, fala comigo que eu vou estar com você, que a gente vai conversar, porque eu acho que o pai, a mãe e a família é o curador, é o restaurador de qualquer coisa, e eu tenho certeza que se tiver isso em casa, você não vai visitar seu filho dentro de um presídio e nem numa casa de reabilitação. Pode ter certeza disso. Sem dúvida. E tem uma coisa ruim no programa Independente, que ele é rápido. Acabou. A gente tem, uma pena. tem tanto assunto ainda, né? Mas quero agradecer muito a tua presença, Bira. Parabéns, né? Obrigado. Uma história de sucesso, de recomeço e que acreditou. E o Evandro, né? Uma simpatia. Obrigado. E desenhou tão bem pra gente uma maneira de viver melhor. Obrigado. E a vocês, jovens maravilhosos, nosso futuro. A gente acredita que vocês sempre vão ter escolhas melhores para mudar essa sociedade que a gente bagunçou tanto, né? Exato. Que a gente fez tanta coisa errada e vocês vão conseguir resgatar isso tudo. E a você que está em casa, participe sempre do nosso programa, mandando um e-mail, entrando em contato com a gente, uma pauta que você queira assistir sobre dependência química ou prevenção às drogas. A gente está sempre aqui te esperando. Muito obrigada.